Olá, estudantes iluminados, tudo bem com vocês? Bem, o vídeo de hoje é para falarmos de um assunto chamado leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Isso mesmo, esse importante tema da matemática a gente encontra no eixo tratamento de informação. Vocês sabiam que ao estudar matemática nós trabalhamos diversos eixos? Nós trabalhamos o eixo da geometria, de grandezas e medidas, de número, funções e operações. E tem também esse eixo chamado tratamento de informação. Eu aproveito aqui a oportunidade para registrar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aquilo que vocês acharem de mais interessante, coloquem aí nos comentários que eu vou ver atentamente cada um deles. Tá bom assim? Então vamos lá comigo estudar um pouquinho sobre esse importante tema da matemática. Venham comigo! E aqui vamos nós para o assunto leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Pois bem, imagine que na sala dos professores da escola há um cartaz bem grande com a frase: em 2007 eram 734 estudantes matriculados, em 2008 753, em 2009 777, em 2010 794 e em 2011 819. Estão percebendo a quantidade de informações num único cartaz? Vejam aí que há um emaranhado, um amontoado de informações e números, certo? Mas vejam, esses amontoados de números não mostram bem o histórico da escola. Há então uma maneira bem mais eficiente e transparente da gente apresentar esses dados. E como é que a gente apresenta esses dados? Apresentamos através de um gráfico, isso mesmo. Um gráfico contendo a evolução do número de alunos da escola dá um entendimento melhor, mais visual do quantitativo de estudantes matriculados desde 2007 até 2011. Observem aqui esse gráfico que representa esse cartaz que nós vimos agora há pouco. Em 2007, 764, 2008, 753, 2009, 777, 2010, 794 e 2011, 819. Percebam que gráficos e tabelas são utilizados para facilitar a leitura do conteúdo, justamente porque apresentam informações de uma maneira mais visual, de uma maneira mais objetiva. Esse conteúdo que nós estamos estudando, ele é muito importante na matemática e vai acompanhar a gente durante todo o nosso tempo escolar e, digo mais, em diversas disciplinas. É importante vocês terem atenção para a representação de dados. Essa representação por meio de tabelas e gráficos são sempre presentes em vários meios de comunicação e no nosso cotidiano. Por exemplo, jornais, revistas, internet. Então, há uma facilidade em analisar e interpretar as informações que estão organizadas de forma objetiva. Além disso, os gráficos e as tabelas não exigem da gente o uso de cálculos complexos para a sua análise. Observem aqui alguns tipos de gráficos. Nós temos gráficos em setores, gráficos em barras, gráficos em linhas, gráficos em colunas. E agora que nós já entendemos que existem diversos tipos de gráficos, vamos aos elementos principais e importantes. Num gráfico, a gente encontra o título, na maioria dos casos possui um título que indica a que informação aquele gráfico se refere. Temos também nos gráficos a fonte, e a maioria dos gráficos contém uma fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Nós temos os números, que esse dado aqui é o mais importante, pois é deles que a gente precisa para comparar as informações dadas pelos gráficos. São muito usados para representar a quantidade ou tempo, e esse tempo pode ser em mês, ano ou período. E por fim nós temos as legendas, que ajudam na leitura das informações apresentadas. Na maioria dos casos, o uso de cores destaca diferentes informações. Vamos aqui para um exemplo em que
Neste gráfico nós encontramos um título, maiores campeões da Copa do Mundo de Futebol, nós encontramos a fonte, FIFA, nós encontramos os números aqui, ó, bem presentes no gráfico, e observem que nesse gráfico a seleção francesa é que tem o maior percentual de títulos das Copas do Mundo de Futebol. Tendo em vista todas essas informações, vamos exercitar um pouco? Atenção para essa questão. Observe o gráfico a seguir e responda em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes. Observe que esse gráfico aqui representa a quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. E aí, pergunta, qual foi o dia que teve a maior quantidade de visitantes? Observem aqui para todos os dados apresentados e percebam que na sexta-feira foram 804 visitantes no Parque do Ibirapuera. Portanto, foi o dia da semana com a maior quantidade de visitantes, sexta-feira. E qual foi o dia da semana que houve menos visitantes? Observem aqui também, ó. De todos os elementos e números apresentados, a segunda-feira foi o dia que apresentou o menor número de visitantes, com 444. Outra questão. Uma pesquisa com estudantes de 2 turmas do 5º ano sobre os programas de televisão preferidos registrou o resultado na tabela abaixo. Vê. Os estudantes do 5º ano registraram que, na turma A, desenhos animados foram 9 pessoas que colocaram como programa preferido. Já filmes, na turma A, apenas um estudante. Novelas, 12 estudantes da turma A falaram que era o seu programa preferido. E noticiários, apenas 2 estudantes da turma A. O que não acontece com a turma B, observe. A turma B diz que os estudantes que preferiam desenhos animados eram 10 estudantes. Os que preferiam filmes, 6. Os que preferiam novelas, 5. E os que preferiam noticiários, 15. E aí eu pergunto, de acordo com essa tabela, qual foi o programa de televisão preferido da turma A? Qual foi o maior número aqui nessa coluna aqui da turma A, desta tabela, que tem o maior número? Observem, número 12, as novelas são os programas preferidos dos estudantes da turma A. Portanto, a resposta é novelas. Vamos para mais uma questão. Observe a tabela da primeira fase da Copa do Mundo de 2010. Nós temos aqui as seleções Brasil, Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Temos os pontos marcados, os gols marcados e os gols sofridos. E aí eu pergunto, qual foi a seleção que sofreu mais gols? Vamos aqui, ó, para a coluna de gols sofridos. Vamos ver quem foi que sofreu mais. Ó, esse número 12 aqui apresenta a seleção que teve o maior número de gols sofridos. Então, portanto, foi a Coreia do Norte. Agora, atenção para essa questão aqui. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual é o horário das pessoas que gostavam mais de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está aqui nesse gráfico abaixo. Observem, ó, de 8 às 12, nesta cor aqui, ó, branquinha, apresenta 49%. Ou seja, quase que metade das pessoas preferem ir no supermercado de 8 às 12. De 12 a 16, nessa cor aqui, ó, um cinza bem mais clarinho, de 12 a 16, nós temos 25%, ó. 25% aqui das pessoas preferiam ir para o supermercado de 12 às 16 horas. Nós temos também um cinza um pouquinho mais escuro, de 16 às 20 horas, um percentual de pessoas de 17% que preferem ir ao supermercado. E por fim, de 8 da noite às 11 da noite, das 20 às 23 horas, esse cinza mais escuro aqui, indica o quê? Que 9% tem preferência em ir para o supermercado nesse horário. E aí eu pergunto,
Durante qual horário a maioria das pessoas preferem ir ao supermercado? Vocês vão olhar aqui, para esse gráfico em setores e vai perceber que o maior setor é esse que apresenta 49%. Esse que apresenta 49% na nossa legenda nos indica o quê? Que as pessoas preferem ir de 8 às 12 horas. Portanto, a resposta é de 8 às 12. Agora observe essa tabela abaixo que mostra o número de municípios dos estados da região sudeste. Então, a gente tem o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No Espírito Santo a gente tem 78 municípios, Minas Gerais 853, Rio de Janeiro 92 e São Paulo 645. Eu pergunto, quantos municípios há na região sudeste? É só a gente somar esses números todos apresentados aqui na tabela. Somando, a gente tem que na região sudeste nós temos 1.668 municípios. E agora eu pergunto, a professora Alice fez uma pesquisa na sala de aula para saber qual a profissão dos pais dos seus alunos e organizou as respostas em gráfico. E aí temos aí o gráfico abaixo que a professora Alice organizou. Temos aí as profissões dos pais como título do gráfico, nós temos os números aqui, né? E nós temos os elementos de profissão que foi pesquisado pela professora Alice. E aí eu pergunto, de acordo com esse gráfico, quantos pais são comerciantes? Você vai olhar aqui para essa coluna comerciantes e vai perceber que ela chega nesse número aqui, número 8. Portanto, a quantidade de pais comerciantes dos alunos da professora Alice é 8. E por fim, nós temos essa última questão que nos diz: uma cidade mostrou em um gráfico os casos de dengue registrados no primeiro semestre de um determinado ano, certo? De acordo com esse gráfico, os meses que registraram 100 casos, exatamente 100 casos de dengue foram. Você vai olhar aqui, para os números de casos, vai ver esse número 100 e vai perceber quais foram as colunas que bateram nesse número 100. Foram as colunas do mês de março e as colunas do mês de abril. Observem que em maio não alcançou, em junho não alcançou, em fevereiro e em janeiro ultrapassou a marca dos 100, certo? Portanto, se a gente pergunta exatamente os 100 casos de dengue registrados nos meses que estão apresentados no gráfico agora, nós vamos dizer que foram os meses de março e abril, exatamente 100 casos de dengue. Portanto, a resposta, março e abril. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse importante tema da matemática. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tô com muita saudade de vocês.